Especialmente os alunos primeiro-anistas, quando eles iam passando por qualquer corredor, alguém chegava, um veterano, claro, né? E dava um tapa nas costas da pessoa, bem, sim, bem dado. Brincadeira, né, gente? E dizia assim, desperta, Simão. Gente, o Simão é a velha natureza. E eu me lembro que tinha chegado um aluno lá no seminário, inclusive recém-convertido, que o rapaz era muito forte, e além de tudo era lutador de jiu-jitsu, faixa preta. Aí chegou o veterano lá e deu um tapão nas costas dele e falou assim, ó, não é por força nem pela violência, é pela pontinho, porque eu não posso falar aqui, que posso não falar certas coisas. E partiu para cima lá do veterano, gente. Foi preciso quase chamar a polícia para segurar o rapaz lá, porque a coisa ficou séria. Ô, gente, sabe o que é isso? O que é isso? A natureza humana é um negócio muito complexo. Tem hora que você não controla. Ainda mais se você está sob tensão, é muito difícil. Por isso que a música do João Alexandre faz muito sentido. Nós estamos lidando com a natureza humana e nós, como pais e educadores, temos que considerar isso o tempo todo. São naturezas humanas que precisam ser trabalhadas. O ser humano é moldável, mas tem que ter alguém com coragem o suficiente para se exercitar nessa tarefa que é complexa na prática. Não é simples. É preciso dizer não uma vez, 2 vezes. Há muito tempo eu vi essa cena, né? Foi num filme até. O pai estava cuidando do filho, ele havia se separado da esposa, ele que ficou com o menino. E ele queria que o menino primeiro comesse a comida para depois o chocolate. Mas ele queria o chocolate primeiro. Então, ele ia com a mãozinha na direção do chocolate. E o pai dele, não, meu filho. E ele ia. Não, e ele ia. Não, e ele ia. E sabe que vai mesmo? Até que você diga não e ponto final. E acaso você tem que fazer uma intervenção um pouco mais rigorosa para que a pessoa entenda que a regra é aquela. E tem alguns que têm dificuldade de entender a regra, não é mesmo? Então, é preciso compreender a velha expressão, né? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce, mas não é mole não. Eu quero terminar pensando com vocês, considerando essa canção.
Ô, gente, só dizer uma coisa para vocês, terminando aqui, nosso momento, que é como diz a canção, quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? A vida é a vida. Ela tem coisas maravilhosas, belíssimas, como todo mundo sabe, mas a vida é luta, é esforço, e quando se trata de lidar com o ser humano, então nem se fala. É aquele acompanhamento constante, é aquela preocupação, é aquela vontade que as coisas aconteçam. Nada é por acaso. Tem algumas pessoas aqui que eu conheço que são pais muito bem-sucedidos. Para terminar, só lembrar essa experiência. Uma vez, eu estava numa formatura lá no Colégio Batista, formatura de 3º ano, e tinha um pai que veio conversar comigo. Puxa vida, eu não estudei. Eu não consegui nem fazer o antigo ginásio. E a minha filha está se formando agora no 3º ano, aluna brilhante. E ele, como se tivesse a se lamentar pelo pouco estudo que tinha. E eu pude dizer para ele, olha, mas o senhor tem, de todos os diplomas, o mais importante. Aquele diploma de um pai que se preocupou com o filho. Ele era um pai iletrado, mas se esforçou o máximo que pôde para que aquela filha estudasse. E era uma pessoa brilhante, aquela menina. Filho de um pai que não sabia praticamente nada muito do conhecimento acadêmico, mas que foi uma pessoa com P maiúsculo, eu diria. Então, eu acho que, no fundo, o que se espera de nós é que nós sejamos pessoas com P maiúsculo. E uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, especialmente quando a gente pensa em pai e mãe, é só lembrar, tem um psicólogo muito famoso, psicanalista, o nome dele é o inglês Donald Winnicott. Ele costumava dizer que o que uma mãe precisa é ser uma mãe razoavelmente boa. Ou seja, aquela pessoa que é capaz de dar e receber afeto. Se for doutora de psicologia, se for doutora de pedagogia, muito melhor. Quanto mais saber é sempre interessante. Mas o que se espera mesmo é gente que ame os seus filhos e que se dê por eles, se esforce por eles. Que Deus possa abençoar vocês. Sim. Perfeito, Márcio. A gente está vivendo tem uma lei tramitando, a lei da palmada, né? É complicada essa lei. Eu queria que o irmão pudesse uma linha rápida, né? Podia falar no microfone? Sem ser... Mas você quer falar aqui? Porque o microfone vai para... Que vai gravar, né? A pergunta repetir a pergunta, né? O pastor já entendeu. Então, pastor Rubens, eu queria que se o irmão pudesse, numa linha bem sucinta, só nos deixasse um pouco mais conscientes como que a gente poderia ver a postura do pai no sentido de disciplina. Alguém já disse que o aprendizado da criança é empírico, né? E não verbal. Até que ponto é verdade à luz da lei que a gente está vendo tramitando? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma coisa, não há nenhuma dúvida. O limite tem que acontecer. Agora, o limite, ele pode ser muito bem usado. Aí, essa dúvida que você levantou sobre o verbal ou não verbal, né? Quando o processo de comunicação ele é coerente, quando a pessoa que chama a atenção de uma criança chama com firmeza, quando você estabelece... Alguém já assistiu? Claro que já assistiu, né, gente? Como é o nome dela, gente? Que tem um programa de televisão lá, a Super Nani, não é? Essa ideia de você tem uma zona lá que é o lugar do castigo da criança, que se você tratar aquilo com seriedade, a criança compreende que é coisa séria. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou a favor dessa lei não, sabe, Márcio? Eu acho que o problema da lei, ela foi colocada como uma tentativa de coibir os exageros, que de fato tem pais que espancam os filhos. E chamam a atenção dos filhos de maneiras assim, absurdamente injustas. Um pai me relatou essa cena, aliás, uma mãe me relatou essa cena. Ela estava discutindo com o marido, uma discussão muito grave, e o menino brincando no meio da sala. De repente, o menino fez uma coisa que o pai julgou errada, ele avançou no menino e foi muito agressivo com o menino. E o menino, mesmo apanhando, ele disse: "Ô pai, o senhor fica brigando com a minha mãe e vem descontar em cima de mim?" Então, o menino teve a lucidez de perceber que aquele pai estava transferindo para ele, menino, a raiva imensa que ele estava nutrindo naquele momento pela sua esposa, num processo de briga feia. Então, para coibir, até que faz algum sentido, mas eu vou dizer para vocês, as famílias teriam que ser orientadas como educar os seus filhos. Palmada, se a gente for considerar todos os educadores ao longo dos séculos, né, que experimentaram esse processo, todos vão dizer que uma palmada aqui ou ali não faz mal para ninguém.
A questão é coibir os exageros. Agora, evidentemente, que o ideal seria, aí sim, que o limite, ou então a vara simbólica, que aí mais ou menos eu volto à Bíblia, né? Ela é sempre justificável, que essa vara simbólica fosse aplicada pela relação, digamos assim, coerente com o filho. O que é não, o que é sim é sim. O que distorce o processo, por exemplo, eu digo, meu filho, se você fizer assim, 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 vai acontecer isso e aquilo, que seria a sanção. Na hora que eu vou impor a sanção, eu não imponho. Eu deixo para lá, eu esqueço. E aí a criança vai crescendo com a sensação de que, na verdade, aquele adulto não é capaz o suficiente para impor a regra que ele mesmo estabeleceu. Isso vai criando uma relação de tamanha desconfiança e também de manipulação que é muito desagradável. Uma outra coisa que é muito perigosa, aí são uma série de exemplos, né? Nas famílias chamadas disfuncionais, um dos problemas que costuma acontecer é o seguinte: falta de aliança entre marido e mulher. Então, o que a esposa faz, o marido questiona. E às vezes questiona diante do filho. O que o marido faz, a esposa se contrapõe. E nessa questão extremamente complexa, o filho, que nem bobo nem nada, ele percebe a situação e começa a jogar com a situação o tempo todo, a manipular a situação. E, na verdade, nós é que estamos criando, nesse caso, a possibilidade dessa criança desenvolver um mau caráter. Então, eu creio que a primeira coisa é o que eu vou dizer para a criança, tanto do ponto de vista, aí no caso, teria que haver uma aproximação, né, entre o digital, a fala, aquilo que eu digo, com o analógico, o gesto que eu faço, para que a criança aprenda que aquilo é aquilo e ponto final. Que não há como mudar aquela regra. Aí a criança vai poder assimilar. Agora, se eu, por acaso, falo uma coisa e eu mesmo faço outra, ou se eu digo uma coisa e a minha esposa me contradiz e vice-versa, então eu estou criando um angu de caroço absoluto, uma confusão sem eira e nem beira. Agora, o ideal seria que, se o pai consciente achar que em algum momento ele tem que dar uma palmada no seu filho, que ele tivesse autonomia para isso. Agora, do jeito que as coisas vão, daqui a pouco ele está correndo o risco de ser preso porque deu uma palmada no filho na dia da dureza. Aí é o Estado querendo entrar na família, né? Gente, muito obrigado, viu?